Louvado seja Deus. Vamos ler Jeremias 18. Jeremias 18. Eu ia tirar ela a palavra inicial. Não, falando sério, aí o Senhor Glória falou, a Deus. na hora que abriu, que saiu em Isaías 30, o Senhor falou comigo. Mas eu... Glória a Deus. 18. Eita Deus. Ó. Deus é fiel, hein, mano? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Oh glória! Glória a Deus. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo em sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra a nação, ou contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, e fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, melhora os vossos caminhos e as vossas ações. Porém eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo a nossa imaginação, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Aleluia. Só até aqui poder sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Deus. Aleluia. Aqui Deus, ele está falando que nós somos barro na mão do oleiro. Aleluia. E se ele pode fazer de nós o que ele fez com o vaso quebrou-se, e ele tornou a fazer esse vaso novamente diante da presença dele. Primeiro ele falou a Jeremias: desce lá na olaria, na casa do oleiro, para eu mostrar para você como que é feito um vaso na mão do oleiro. Glória a Deus. E ali Jeremias desceu até aquela olaria, e Deus mostrou para ele que o vaso que estava sendo feito na mão do oleiro se quebrou. E ele perguntou para Jeremias: será que não posso fazer de ti igual esse vaso que estava na mão do oleiro? Glória a Deus. Será que não? Né? Mas muitos não se propõem a descer à casa do oleiro para buscar na olaria aquilo que Deus quer. Ser moldado por Deus. Ser moldado por Deus dói. Alabanturianda, alabassurianda, alabassúria. Ser moldado por Deus dói, aleluia. Porque quando você diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Quando dizemos: seja feita a tua vontade, não será mais a tua vontade que vai prevalecer, mas a vontade do Senhor que vai ser prevalecida. Aleluia, glória a Deus. E se Deus falar algo contra a minha vida, ou contra a cidade, ou o nosso país, mas se eu se converter, a nação se converter, Deus retira o que tinha falado e abençoa. Glória a Deus, aleluia.
aleluia. Porque quando nós temos arrependimento de coração, Deus nos abençoa. Nós temos que se arrepender de coração. Então quando ele diz, desce na casa do oleiro, ele está mandando eu e você descer, buscar a presença dele, é porque nós não estamos ainda de acordo com a vontade dele. E se não estamos de acordo com a vontade dele, temos que orar, temos que buscar, temos que orar na hora de almoçar, temos que orar quando acordamos, temos que orar quando saímos, quando chegamos, temos que orar em todo tempo e ser vigilante. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele está falando que nós temos que nos converter todos os dias. Todos os dias nós temos que se converter diante da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ser um vaso na mão do oleiro não é fácil. Temos que ser um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Como diz aquele pequeno corinho. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mas muitos não querem declarar, muitos não querem ser vaso novo, muitos querem vir à igreja só a passeio, muitos não têm mais responsabilidade com a palavra, muitos não querem mais ir pela palavra. Eu faço o que eu quero. Aleluia. Mas hoje ele está falando assim, ó, que se você quer ser um vaso novo, desce na minha casa, desce na minha olaria, pois tu ainda é barro e eu sou o oleiro. Diz o Senhor para mim, diz o Senhor para ti nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes o inimigo projeta a nossa morte. E aí quando nós oramos ao Senhor, Deus olha para dentro de nós, Deus muda aquela situação. Porque não foi Deus que falou sobre a morte, não foi Deus que declarou que aquilo ia acontecer com você. Glória a Deus, aleluia. E no entanto, irmãos, muitas das vezes nós ficamos vacilantes. Nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, nós deixamos de jejuar, de cantar. Às vezes porque você está triste, você não quer mais cantar. Às vezes porque você, aleluia, aconteceu algo sobre a tua vida, você fala, eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, porque passou por uma enfermidade, porque passou por um processo. Aleluia. E ele continua dizendo, você é barro, e o barro tem que ser moldado pelo Senhor, e só é moldado quando passamos pela prova. Aleluia. É assim que nós somos moldados diante da presença do Senhor. E que Deus venha derramar sobre cada um de nós a unção, aleluia, a unção de coragem, para poder avançar, para poder pregar, para poder louvar, para poder sair na evangelização, para poder abrir a nossa boca. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo para Ele é nada. Ir na igreja é fácil. Ir lá na prisão pregar para aqueles que estão lá cativos. Aí eu quero ver. Ir aos hospitais. Já teve muitas épocas que Deus, aleluia, permitia meus filhos ficar doentes para eu ir para dentro do hospital.
como missionária. Se Deus permite você ir para algum lugar, fazer alguma coisa, através de alguém que é seu ente querido, que é sua esposa, seu esposo, seu filho, alguma coisa Ele quer trabalhar sobre aquilo ali. Se as portas se fecharem é porque Deus quer dizer alguma coisa. É porque a vitória que está por vir, ela é muito grande. Deus, Ele sabe pelo caminho que você deve percorrer e o caminho que você não deve percorrer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E muitas das vezes nós somos rebeldes. A palavra de início foi de rebeldia, que é para nós se consertar, é para nós se consertar diante da presença de Deus. Aí agora Deus vem confirmando a palavra, desce a casa boleiro. Glória a Deus. Que eu quero te mostrar como é feito um vaso na mão do oleiro. Se passa por uma doença, porque Deus está te moldando. Se passa pela falta de alguma coisa, Deus te moldando. Se alguma coisa acontece na tua vida, é Deus te moldando. Aleluia. Ele só está te provando para ver até onde você vai por amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É para ver até onde você aguenta, até onde você vai por Jesus. Até onde você vai por Jesus? Aleluia. Ele continua sendo o grandão da Galileia. Não tem grandão dentro das igrejas, como tem muitos aí se achando. Não existe grandão. O grande eu sou é o Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantas coisas nós estamos vendo nos noticiários, irmãos. São enchentes, são chuvas, a natureza está gritando, aleluia. No tempo de Noé, aleluia, Deus mandou que ele fizesse uma arca, porque Deus estava, aleluia, Deus estava como se estivesse com raiva do ser humano, porque o ser humano já tinha passado além das contas do que Deus queria. E por isso Deus mandou que Noé fizesse aquela arca. Aleluia. E ainda falou assim: coloque animal cada um de uma espécie. Coloque toda a tua família dentro da arca. Aleluia. E depois Deus falou assim: vai lá, anjo, e fecha a arca pro lado de fora. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Ele sabe, se nós fechar o portão e chegar alguém pedindo socorro, nós abre. Quando não é para abrir. Aleluia. Você não pode chegar alguém gritando e você correr e abrir. Foi o que Deus mandou o anjo fazer. Larga pro lado de fora. Deus tinha se decepcionado com o povo. Aleluia. E por isso veio o dilúvio. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. E hoje, quanta coisa que está acontecendo, será que Deus também não tem se decepcionado com o ser humano? Ele fez imagem e semelhança dele, mas o ser humano está podre. E muito. Está acontecendo tantas coisas que nós nem podemos falar. Meu Deus, tem de misericórdia. São desaparecimentos de criança. Aleluia. Quantas pessoas são mortas por dia? Porque a maldade do ser humano já chegou e está fedendo as narinas de Deus. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui buscando, orando, continue orando. Continue buscando. Porque Deus, aleluia, Ele se agrada. Glória a Deus. Glória a Deus. Permita ser moldado pelo Senhor. Permita que Deus,
Israel. E que nesta noite, aleluia, você se permita ser esse vaso. Permita que Deus te molde como Ele quer. E quando falamos seja feita a tua vontade, não temos que falar assim: ai Senhor, está doendo, ai Senhor, eu não aguento mais. Não, você pediu que seja feita a vontade do Senhor. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui um vaso